Muito bem, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Endodontia Talks. Vocês já sabem, nós somos o ponto de encontro semanal do endodontista brasileiro. 45 homens e mulheres, 45 hoje, na verdade, né? Que aceitaram o convite e me deram o prazer, a honra de poder eternizar suas histórias dentro desse podcast, possibilitando que muitas pessoas no Brasil e no mundo, nós temos audiência em mais de 20 países. Eu nunca falei isso, nós temos audiência em mais de 20 países diferentes. Obviamente, a maior audiência é no Brasil, depois em segundo lugar, Estados Unidos, depois em Portugal. E eu realmente tenho esse raro privilégio de poder entrevistar esses colegas, aprendo demais. Eu tenho certeza, você, o nosso ouvinte assíduo, também tem essa mesma experiência de se sentir alimentado pelo que esses colegas têm para ensinar. E nesse episódio 45, eu tenho o prazer de receber uma colega que eu já havia conhecido pessoalmente há mais de 2 anos. Na verdade, se eu não me engano, há exatos 2 anos, num congresso aqui em Curitiba, no Endosul Mitsul, maior congresso de endo do sul do Brasil. Nos conhecemos pessoalmente e olha só o que a vida nos preparou aqui nesse episódio 45. E não menos importante, esse episódio é uma conexão Brasil e Austrália. Olha só que legal. Então, sem mais delongas, eu vou colocá-la agora no palco digital aqui do Endodontia Talks, a doutora Júlia Iglesias, de Orange, cidade laranja da Austrália, Orange. Tudo bom, Júlia? Seja muito bem-vinda ao Endodontia Talks. A casa é sua. Tudo bem, Elisário. Muito obrigada pelo convite. Depois de tantos nomes importantes, de tantos nomes inspiradores que, né, já pisaram nesse palco, é uma honra estar participando hoje do Endodontia Talks. Então, muito obrigada pelo teu convite. Muito obrigado pelo aceite. Eu sempre fico um pouquinho nervoso, assim, coragem de incomodar vocês, de mandar uma mensagem. E sempre fico muito grato, de verdade, de coração, sempre fico muito feliz quando vocês aceitam me doar uma horinha, às vezes, um pouquinho mais, um pouquinho menos do tempo de vocês, como eu sempre gosto de falar, para eternizar suas histórias aqui no podcast. É óbvio que eu quero esgotar como você foi parar na Austrália. É claro, sim. Sempre gera um fascínio e um interesse muito grande por parte dos colegas. Como você internacionaliza uma carreira? Quem é um pouco mais autodidata nisso, estuda, sabe que, a depender do continente, até mesmo, às vezes, no mesmo continente, existem regras distintas. Talvez onde exista menos isso, talvez seja na União Europeia. Eles unificaram um pouco as regras. Inclusive, é bem legal isso. Eu tenho alguns amigos lá. Lá o Endo Delivery é em outro nível, né? Eu tenho um colega português que faz Endo Delivery na Espanha, na França. É muito legal isso, né? Ou seja, viaja para fazer endo delivery em outros países da União Europeia. Mas com essa rara exceção, cada país tem uma regra, tem uma entrave, tem uma exigência, que você tenha, às vezes, X reais na conta, que você tenha tantos anos de formação, que você supere uma prova, que você faça. Enfim, são muitas coisas. E é claro que eu vou tentar esgotar isso com você, porque muita gente vai se beneficiar de saber que você é uma prova viva de que isso é possível. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso por esse lado também a tua entrevista aqui no Endodontia Talks. Mas antes, Júlia, fala um pouquinho pra gente quem você é, que, que mulher você é, o que te move fora da endodontia. E é claro, nessa introdução se apresenta teu nome completo, onde você nasceu e onde você está agora. Eu entreguei, mas você pode falar também. Então tá, Elisário. Bom, meu nome é Júlia Aike Iglesias. Eu sou de Porto Alegre. Nasci e morei em Porto Alegre a minha vida inteira. Sou filha única, sou neta única por parte de mãe. Então, minha família, meu círculo familiar, ele é pequenininho, a gente tem costume de conviver. Então, eu sou uma pessoa que gosta muito de estar em família. Sou uma pessoa que sempre gostou de estudar, assim, fui esforçada, mas eu gosto de estudar, eu gosto de ler. Eu fui atleta quando mais nova, mais jovem, Estou gostando, hein? e então sempre gostei de esporte, continuo gostando de esporte, né? Continuo praticando esporte. Nas minhas horas vagas, eu tento procurar
além de eu estou tentando voltar a ler um pouco mais de livros não relacionados ao odonto, mas às vezes fica um pouco difícil. Mas eu sempre gostei, eu gosto do meu trabalho, eu não sou a Júlia, fora do meu trabalho, eu não sou a Júlia que esquece da endodontia, né, eu vivo, eu respiro o trabalho, mas eu também aprendi, depois de um certo tempo, que se eu não tivesse um momento para parar, um momento meu, ficava muito pesado, ficava muito difícil, porque a gente se cobra, eu sou muito de me cobrar, então olha um caso que eu finalizei, eu fico: onde é que eu poderia ter feito melhor?", mesmo que ele esteja bom, mas eu sempre fico achando motivos para melhorar. Mas não, num geral, a Júlia, ela é uma pessoa família, eu gosto de tomar um café, né, eu gosto de parar, fazer um ioga, eu fui atleta de natação, né. Hoje aqui na cidade que eu tô morando em Orange, na Austrália, ela é uma cidade a umas 4 horas de Sydney, de carro. A gente tem um aeroporto, é um aeroporto pequeno, mas a gente tem um aeroporto. A cidade é muito gelada, então, mesmo que tenha piscina, tem piscina coberta e aquecida, não encoraja muito não me encoraja muito a voltar à piscina antes de começar a esquentar um pouquinho. Mas eu, nas horas vagas, eu procuro, por questão de saúde física e mental, fazer exercício físico, então musculação hoje em dia eu tenho feito e ioga, que é Se o eu que me fico, acalma. eu fico uma semana sem puxar um ferro ou entrar no tatame, ela já começa a dar um, né? Você sente também a mesma coisa? Sinto a mesma coisa, para mim Já é começa a como se desconectar fosse uma todos os sistemas. prescrição. Entendeu? E interessante que você falou sobre a leitura. Eu já ouvi outros professores, né, dedicados como você, né, que a docência você leva para dentro de casa também. Né? É impossível, né? Você faz dentro de uma sala de aula, você faz dentro de uma sala de coordenação, mas você leva muita coisa para casa. Eu já ouvi esse desafio de você ter contato com outras leituras quando você é um docente assim bem dedicado, integrado, né? Integral, de forma integral. E como é que você tem tentado superar? Você está definindo alguma meta? Pelo menos, sei lá, 10 páginas por dia de um livro não relacionado? Eu já ouvi muita gente tentando estabelecer essas pequenas metas para conseguir fazer outras leituras não relacionadas ao odonto. Eu já tentei estabelecer metas, mas como dependendo dos meus dias na universidade, eu tenho cargas bem pesadas do dia, assim, de muito tempo com o aluno, eu tento ler mais no final de semana e o que tem me ajudado muito, eu tinha um pouco até de preconceito com audiobook. Pois é. Mas o que que eu faço? Eu tenho tentado, então, ler, obviamente, livros em inglês, para ajudar ainda mais questão de vocabulário, e eu tenho livro físico ou no Kindle, e eu compro o audiobook. Eu leio muito mais rápido e me ajuda, às vezes, a pronúncia, porque aí eu tenho a pronúncia correta daquela palavra, que às vezes, mesmo a gente tendo um pouquinho de entendimento maior de inglês, fica na dúvida. Então é o que tem me ajudado, assim. O último mês tem sido mais intenso, que as aulas retomaram aqui, o calendário é bem diferente do Brasil, então eu não tenho conseguido retomar, mas quero ver se agora eu consigo dar uma estabilizada e retomo. O calendário na Austrália é de junho a março, abril, por ali? Começa. Não, é bem diferente, assim, ele normalmente começa fevereiro, início de fevereiro, e ele vai até final de não, ele vai de fevereiro a maio, mais ou menos. Aí eles têm um mês de férias, as aulas recomeçam em julho e vão até a primeira semana de outubro, mais ou menos nessa Ah, ideia. entendi. É porque Então depois começa o final inverno de pesado, né? janeiro, é. Uhum. Só que os alunos e o colégio, eles têm durante o semestre, no meio do semestre, eles têm 2 semanas de férias. O Eles têm calendário da uma pós-graduação na Espanha, o meu mestrado foi na Espanha. Nós começávamos em outubro e íamos até maio do ano seguinte. Outubro a maio, era bem esquisito. Assim, cada muito lugar tem. estranho. Você não entende muito bem, às vezes, a lógica, né? Júlia, antes de. Eu tô me segurando para não ir logo no assunto Austrália, tá? Vou te falar a minha verdade. Mas antes, faz uma linha do tempo para nós e para o nosso ouvinte. Como que era a vida da Júlia antes da graduação? Como foi entrar na graduação? Como foi esse processo? E depois, uma vez dentro da graduação. E aí você especifica onde foi, onde você morava na época, as suas principais dificuldades para ingressar no mundo da graduação da Odonto.
Então, eu sempre morei em Porto Alegre, não pensava em fazer faculdade longe, porque nós temos várias universidades lá, boas, excelentes, e eu me lembro que na época de fazer o vestibular, eu fiquei em dúvida entre fazer odonto, direito e engenharia. Nossa, Nada três a áreas. ver. Não foi odonto, ensino ou fisioterapia, não. Foi áreas totalmente. Exato. Eu pensava direito por questão de repente, algum concurso, alguma estabilidade futura. Aí pensei em engenharia porque eu sempre gostei de coisas lógicas, assim, eu gosto de algo que me faça um pensamento lógico, uma sequência lógica, e aí eu acho que tem um pouco da endodontia já embutido. E aí eu odonto, porque eu fiz ortopedia quando eu era menor, com 9 anos, 8 anos eu comecei a fazer ortopedia, dos maxilares e adorava os aparelhos, adorava os instrumentos, que eu ia no consultório, eu amava ir no dentista, sempre amei, nunca tive nada de maiores problemas. Eu tive um episódio de trauma quando eu tive 9 anos, que eu acho que foi entre uma concussão e uma subluxação. Não tive fratura, mas isso depois me levou a fazer um tratamento endodôntico, num dente anterior A Endo já estava e te chamando. já estava me chamando. E aí foi uma experiência tranquila, assim, eu não me lembro de muita coisa, para te ser sincera. Me lembro da pressão do grampo, do isolamento e praticamente isso, que depois da consulta ficava levemente dolorido e depois passava, mas nada demais. Mas ia em todas as consultas de revisão com a minha endodontista, que depois tornou-se minha professora na Que legal essa faculdade. história. E então eu já falava assim: "Ah, eu não sei, não me lembro o momento que eu disse eu quero ser dentista". Eu tenho meu pai é médico, minha mãe é professora de inglês, e mas eu cheguei dizendo: "Ah, eu acho que eu quero fazer odonto, quero fazer odonto". E aí eu fui tentar o vestibular. Na época eu era atleta, então eu treinava de segunda a sábado, alguns tempos do treinamento eu treinava mais de 2 vezes no dia, então eu acordava às 5 da manhã, treinava, ia para o colégio e depois caía na água de tarde de novo. Fiz 2 matérias do cursinho, mas sempre fui muito, assim, de eu pegava conteúdo muito rápido, então não necessariamente eu precisava ficar estudando muito tempo as matérias do colégio. Claro, as que eu gostava, as que eu não gostava, eu tinha que gastar bastante tempo estudando. Aí eu prestei vestibular e passei na PUC do Rio Grande do Sul. Passei em primeira chamada na PUC do Rio Grande do Sul. Que ano, Júlia? Hã, foi 2000 e eu prestei 2007 para entrar em 2008. Tá. Isso foi em 2007 para 2008. Aí, conversando em casa e tudo, meus pais, não, a gente tem condições, vamos lá. Então, eu tive esse suporte familiar, né, que eu sei que muita gente às vezes não tem. Então, para mim foi muito importante. E aí, entrei em 2008 na faculdade e me formei em. A formatura foi em 2013, mas a minha turma a gente considerava ato 2012. E aí, durante a faculdade, eu sempre fui, gostei de estudar. Não vou te dizer que eu tinha a habilidade manual, a destreza manual que muitos colegas meus tinham. Eu tinha que me esforçar mais. Eu também. Sou igualzinho a você. Escolher Eu, cor. a tua dupla, como era a tua dupla? Eu assim, eu olhava, nossa, a minha dupla era muito mais à frente que eu, assim. Já dominava aquilo muito mais, e eu ficava, caramba, eu preciso igualar a minha dupla, eu tenho que. Isso até me motivava, assim, a tentar ser melhor, entendeu? Porque eu via ele um pouco mais destro, né? Mais hábil do que eu. Ali na PUC, a gente atendia individual. Ah, Então, a gente dividia a turma em três, nós éramos 60 aproximadamente, se dividia em três e a gente intercalava hum, laboratórios e clínicas, e aí conseguia interessante. que a gente fizesse atendimento individual. Então, claro que eu tinha o meu grupo de amizades e aí a gente comparava. Mas principalmente na área estética, na área de prótese, eu tinha mais dificuldade, assim. E aí uma vez alguém me falou assim: "Ai, tu tem cara de endodontista". E quando eu ia fazer as revisões com a minha endodontista, todo ano eu ia, fazia minhas revisões, meus pais eram super preocupados, ela chamava para revisão, a gente ia. Ela sempre falava: "Ai, eu espero que tu goste de endo, tomara que tu goste de endo". E: "Ai, endo é muito legal", e ficava, né, tentando me puxar pra endodontia. E eu comecei o laboratório de endodontia, gostei de ser algo lógico, algo que eu tinha um passo a passo, eu sabia início, meio e fim. Eu sabia o que eu deveria fazer
no próximo passo. Então isso me chamou muito a atenção, era organizado, era uma sequência lógica, né, então a gente aprendeu, preparo manual, não tive ultrassom na graduação, condensação lateral, cimento era endofil, então nada assim de não tinha ultracal, era Calen, então tinha que aprender a usar a seringa Mário Leonardo, mas eu gostava. E aí com isso eu comecei a gostar de endodontia, acho que é uma coisa que eu tô gostando. E uma coisa que eu falava também na graduação, eu não dizia que eu odiava alguma cadeira ou algum tratamento específico, uma especialidade específica, porque eu sempre acho que quando a gente diz que a gente não gosta, vem muita coisa ruim para provar, né? Vem um caso mais complexo, vem algo assim. Eu falei, não vou dizer que eu odeio, que eu não gosto, vamos ver. Mas eu comecei aí a gostar de endodontia, fui para as outras cadeiras, comecei a fazer os tratamentos, gostava do modo que os professores também, eu tive bons professores, gostava. A turma em si não adorava endodontia, mas eu me identificava muito. Comecei a fazer monitoria de endo, fiz monitoria de outras cadeiras também, de histologia, de oclusão, mas fiz monitoria de endo. E aí lá pelo quarto ano eu defini, eu vou fazer endo. Eu fiz 5 anos de curso, né? São 5 anos de curso. E aí lá pelo quarto ano eu disse, não, é endo que eu quero. Os meus colegas já sabiam que eu queria endo. E aí lá no quinto ano, que a gente tinha muita clínica integrada, e aí tinha os trabalhos mínimos, mas às vezes, se tu tinha completado um trabalho mínimo, tu poderia passar o paciente para tratar a endodontia com outro e voltar para ti. E aí para mim foi ótimo. Eu recebi muitas endos de colegas que não Você queriam fez muito tempo de fazer. molar, então. Fiz bastante, fiz Eu também. bastante. Pegava também no último semestre, nas integradas. Pegava bastante. O pessoal já sabia que eu gostava também. Aí eu fiz então a graduação. Terminei a graduação sabendo que eu queria fazer endo. Naquele ano abria vaga para especialização na PUC, porque era a cada 2 anos que abria, então deu bem certinho o timing, né? E aí vou fazer, já fui fazer a prova, estudei, tinha que fazer prova para passar. Passei na prova, 2 dias antes da formatura eu recebi o resultado. Então foi já a formatura comemorando duplamente de ter entrado na Legal. especialização. Aí fiz especialização, trabalhando, sempre trabalhando, nunca deixei de atender em consultório. Depois da especialização, decidi entrar no mestrado, e aí eu decidi trocar de universidade para me desafiar um pouquinho mais, assim, de sair da zona de conforto. E aí eu fui para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi onde eu fiz o mestrado e o doutorado em clínica odontológica, mas a ênfase e os professores eram de endodontia. Perfeito. Isso foi no espaço de quantos anos, assim, especificamente depois da graduação? Então, eu formei em 2013 e comecei a especialização em 2013, né? Porque a formatura foi em janeiro, então em março eu Tá. comecei a especialização. Aí, eu fiz 2 anos de especialização, então terminei em janeiro de 2015, já entrei direto no mestrado. Aí o mestrado eu terminei em dezembro de 16. E aí o doutorado eu peguei a pandemia. Hum, E aí Você atrasou, vai foi bem perguntar isso. Em que momento complicado. entrou o doutorado? Entrou em 2016, em 2017, né, que eu comecei o doutorado, e aí eu finalizei o doutorado em dezembro de 22. Então eu atrasei um pouquinho a Tá. minha finalização do doutorado. Sua pesquisa era laboratorial, imagino, né? Era laboratorial, e eu também continuei sempre trabalhando, então não tive bolsa no doutorado, então era pago os testes todos e materiais eu paguei do meu próprio dinheiro. E com a função de trabalhar, fica complicado até voltar àquela rotina, assim, de estar muito em contato com pesquisa, quando tu tá no consultório, ele pesou um pouquinho. Mas aí eu falei, não, eu tenho que focar, eu preciso terminar isso, eu quero terminar minha pesquisa. E aí a gente voltou a focar, porque 2020 e 21, principalmente ali na URGS, ficou muita coisa fechada. Uhum. Muitos testes, laboratórios, estava com restrição, então foi mais complicado. Júlia, como foi o teu. Eu estou percebendo, né? Eu estou percebendo que você já estava. Sempre foi muito focada desde a graduação. Eu não tenho vergonha de falar, eu não tive muito esse foco. Eu demorei a voltar para a endodontia, que sempre foi o meu.
minha zona de mais talento, né? De mais aptidão mesmo desde a faculdade. Esse foco você aprendeu aonde, Júlia? Você consegue identificar na tua família isso, né? Talvez na herança familiar, em exemplo dos teus pais? Ou você percebeu que se você não focasse, você não iria conquistar aquilo que você precisava conquistar na tua vida? Bom, eu acho que, assim, o fundamental foi o esporte. Esporte é disciplina é foco, né. Mas eu me lembro de quando criança pequena, ver meus pais lendo, eu tenho essa visão. Então, assim, eu sempre tive de casa essa questão do esforço, da dedicação, do comprometimento, né. Eu vejo a minha mãe, ela trabalha até hoje como professora de inglês, e eu vejo o quanto eu me inspiro nela como professora, numa questão de dedicação aos alunos, de, tentar corrigir a prova o mais rápido possível, porque isso é uma dedicação, isso é um foco que ela tem, é um compromisso. E aí somado à questão do esporte, de que eu não tinha tempo para estudar em casa, no colégio, assim, praticamente. Eu saía do colégio à 1h, eu tinha meio-dia e meia, eu tinha que estar na piscina às 2h, eu tinha que almoçar entre esse meio tempo, aí eu treinava das 2h às 4h, depois eu ia para musculação, eu chegava em casa às 6h. Então, se eu não tivesse foco, disciplina, a questão de competir várias vezes, mesmo que hoje eu queria ter a cabeça, como todo mundo, eu queria ter a cabeça lá naquela época que eu tenho hoje, na Todo mundo, né? questão todo mundo, né, na questão do nervosismo, mas aí quando chegou para fazer uma prova na faculdade, ou até o vestibular, que eu vi o pessoal nervoso, eu falei: "Mas gente, isso é fichinha, pior é ter que competir com outras 7 ali, que tu tem que dar teu melhor resultado". Então isso me ajudou, mas a questão do foco, eu acho que por falta de tempo quando adolescente, fez com que eu tivesse esse comportamento para o resto da vida. Então se eu sou assim, se eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero chegar lá, eu dou um jeito. Eu posso me matar no meio do caminho, assim, de cansado, de exaurida, mas eu quero chegar lá e eu boto e eu vou, é uma coisa meio obstinada, às vezes ajuda, às vezes tem que saber o momento de: "Tá, calma, não é para agora". Mas eu acho que vem muito da questão do esporte. O esporte para mim fez uma diferença incrível na minha vida. Eu sempre fui do esporte e eu tive um momento triste, assim, eu tive um momento ausente do esporte, que foi mais ou menos na minha juventude, justamente quando eu entrei na faculdade. Eu perdi um pouco o foco que eu sempre tive no esporte quando criança, adolescente, os primeiros anos da minha juventude, até ali os 17 anos, que foi quando eu entrei na odontologia. Quando eu comecei a fazer odonto em 2006, eu meio que saí daquela vibe que eu tinha. Eu competia no atletismo, eu competia no voleibol, no basquete. E, bom, recentemente, quando eu voltei, quando eu cheguei em Curitiba em 2018, eu eu fiz as pazes com o Elisiário, que sempre foi um cara do esporte. E eu vou te falar, Júlia, o conhecimento, assim, outras leituras, eu sou um aficionado por ler coisas não relacionadas à odontologia hoje. É uma das minhas linhas editoriais, eu defendo muito isso no Instagram, que eu vivo falando sobre isso. Não leia só endodontia, é muito chato estudar só endodontia. Vai ler sobre marketing, vai ler sobre vendas, vai ler sobre marca, vai ler sobre posicionamento estratégico, vai ler sobre gestão, vai aprender a ser um empresário, vai ler sobre empreendedorismo, você precisa, pra você vender. E eu atribuo, assim, duas coisas, vou acrescentar, né? Você falou esporte, mas conhecimento, nossa. Se eu pudesse dar uma dica, assim, para alguém, assim, olha, leia o que você não sabe. Assim, estude o que você não aprendeu até hoje. O que você não aprendeu até hoje é o que vai te levar ao próximo nível. É o que vai abrir coisas na tua cabeça que você não sabia que existia e que são tão importantes quanto o domínio técnico da nossa área. Então, hoje eu fiz as pazes, né? Hoje eu sou um cara que estou sempre na musculação, no jiu-jitsu. Isso me ensina pra caramba. Então, ratificando o que você falou, né? O esporte dá muito de disciplina e foco, né? A motivação vai até um certo ponto. Depois a motivação até te abandona às vezes. Você só fica com a disciplina, né? Ou você vai com a Exatamente, disciplina, ou então a motivação te abandona muitas vezes. exatamente. Eu na época que eu entrei na faculdade, no ano que eu passei no vestibular, foi o ano que eu obtive meu melhor resultado individual. Nunca peguei seleção, assim, peguei medalha em brasileiro de categoria,
mas nunca ganhei brasileiro de categoria, mas foi meu melhor resultado. Então eu estava treinando super bem, entrei na faculdade e fiquei naquela dúvida. E por 2 anos eu tentei continuar conciliando a faculdade com os treinos, aí depois não deu certo, obviamente. E aí, infelizmente, não tem como comparar. Eu falei, não, a minha profissão vai me sustentar pelo resto da minha vida, então não adianta, vou ter que largar. E aí, por um tempo, fiquei também de mal um pouco com o exercício físico, É, assim, ia, não ia, dá um, então você me entende. entendo completamente. E aí depois, ainda mais trabalhando em consultório, então eu tinha muita rotina clínica, eu sempre trabalhei, sempre atendi. Se a gente não faz algum exercício, em algum ponto o corpo trava. E aí ele trava, assim, de uma maneira que te impede de trabalhar, e se tu não reforça, a nossa profissão, ela exige que o corpo esteja são, ele É esteja verdade. preparado. Você trabalha sem dor? Hoje, como eu então, a minha rotina aqui tá um pouco diferente, né, mas Eu no vou te explicar Brasil depois que eu fiz essa pergunta. no Brasil, quando eu estava atendendo muito em consultório, a minha cervical estava sempre bem dolorida. Então, uma vez por semana eu ia na massoterapeuta, Tá, além do exercício físico, para soltar, porque consultas de especialista muito longas, entendi, enfim, a gente quer entregar o melhor da gente, mas assim, não era algo que me limitasse. Eu não entendi. tinha nenhum problema médico ou algo assim que me limitasse. Mas sim, eu estava volta e meia a lombar dava uma travada ou a cervical. Não, eu tô te perguntando isso porque eu observei depois que eu voltei a ser o cara assim de rotina, né? Dia sim, dia não na academia, na musculação, quarta e sexta-feira no jiu-jitsu. Eu não senti mais dor, Júlio. Acho isso muito legal, sabe? Você poder trabalhar sem dor, né? Eu sei que eu não tô isento, até porque a idade chega, né? Uma hora, a idade, assim, eu tô com 36 e eu sei que em algum momento eu vou começar a sentir o peso da idade. Mas olha, se depender de mim, eu acho que você também tem a mesma mentalidade. Se depender da gente, a gente vai adiar, né? Esse negócio da idade, né? Ah, com certeza, Vamos com fazer o certeza, possível para remar contra, né? com certeza. Eu, na pandemia, que eu tive muito caso de urgência, os colegas não queriam atender, eu atendi horrores de urgência Eu indo, também fiz e aí não muito estava isso. indo na academia. Eu travei a cervical, porque eu estava sem exercício, de uma maneira nunca vista, fiquei uma semana. E aí, depois daquele ponto eu disse: "Não, se eu não fizer exercício", e aí é isso, se eu não fizer exercício eu travo. Então, porque o corpo não consegue segurar. E aí depois daquele momento eu nunca mais deixei, eu faço regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, Pois é. idealmente 5 ou 6. E eu tenho certeza que você é muito ocupado. Ou seja, se você não faz, se você não faz o tempo não aparece, não é verdade? Se É um você não se, compromisso. se você não se compromete, o tempo não Exato, aparece. E olha, exato. eu vou te falar, hoje eu sou pai, né? Há 2 anos, pai do Léo, e eu desenvolvi um sistema. Eu desenvolvi o seguinte sistema: olha, se eu não dormir cedo para acordar cedo, eu não consigo fazer exercício. Porque eu me dedico assim ao meu filho, nosso filho não vai para a escolinha, então sou eu e a mãe dando conta dele aqui na nossa rotina. Não temos os nossos pais, né, ou seja, os avós do Léo não moram na cidade. Então eu descobri o seguinte, né, é o sistema meu, né? Pode ser que sirva para outras pessoas que estão em situação parecida. Mas no meu sistema é o seguinte: se eu não acordo 5h30, 6 horas da manhã para fazer um pré-treino, para comer um omelete, um café preto, ir para academia, para o jiu-jitsu e fazer isso até as 9, eu não consigo depois, porque eu tenho que trabalhar, tenho que ir para o consultório. Agora eu tenho 2 empresas para tocar, vou ter que trabalhar às vezes de casa, trabalhar remoto. E aí passou o dia, você está cansado à noite. Então eu acho que você deve ter feito um sistema para você, né? Então tudo isso foi É. para te perguntar, o que funciona para você hoje, Júlia? É de manhã o exercício físico, é no meio do dia, na hora do almoço, é mais à noite? Para você não sair, não perder de novo isso que você já viu que é importante, que é a atividade física, Eu manter o eu corpo sempre fui são. diurna, eu sempre fui diurna, eu treinava de manhã, meus pais são diurnos, minha família é diurna, a gente Tá? acorda, eu sou a pessoa que acorda de manhã falando da mesma maneira que terminou a noite, o que irrita certas pessoas, eu sei, eu me controlo, mas eu acordo assim.
Então, hoje em dia eu acordo às 5h10 mais ou menos, 5h05, aí como alguma coisa, eu vou para academia. Porque nos Bom, dias, principalmente segunda e terça, eu começo 8h30 no laboratório com os alunos. bom, então você é como eu, você também é da manhã, né? E aí Cedo. eu vou de manhã, já faço o primeiro da primeira check da lista, assim, do dia, e porque de noite eu sou imprestável. Eu não consigo mais. Eu Pois quero é. terminou o trabalho, eu quero ir para casa. E eu durmo cedo, obviamente. Então 9h30, no máximo eu tô 9h30, 10 horas eu tô dormindo. Eu te Então mandei é um isso. áudio hoje de manhã, você já devia estar dormindo, né? Ah, sim, mas meu celular já tem o não perturbe, então Nem te ele avisou, né? não acorda. Não, não, eu não acordo. Então é bem tranquilo. Comecei a estabelecer isso e é Legal, maravilhoso. legal. Júlia, nem todos os dias são bons. Nós temos dias ruins, dias. Eu até venho falando isso muito no Instagram. Às vezes a gente está só cansado, a gente não quer desistir, mas a gente está só cansado e aí na hora do cansaço você começa a pensar um monte de coisa e às vezes você acha que quer desistir, mas não, você está só precisando de descanso. Mas tem dias mesmo que você está numa vibe muito ruim. Você já se pegou num momento assim ruim dessa caminhada tua como dentista, a ponto de pensar, nossa, eu acho que eu vou mudar de área, vou desistir. Talvez coincidiu com algum momento difícil na carreira, um trabalho muito ruim, pouca remuneração, uma remuneração baixa. Você pode nos falar sobre isso? Quem nunca? Quem nunca pensou em: "Mas o que que eu tô fazendo? O que Eu que tá já tive um acontecendo?". par de vezes. Eu acho que eu nunca pensei em largar a endodontia ou a odontologia. Assim, claro que eu sempre digo, se a gente achar algo que me faça tão feliz quanto e de repente eu tenho uma remuneração melhor, quem sabe, mas não no sentido de que eu não aguento mais odontologia ou não quero mais trabalhar com endodontia. Isso nunca passou pela minha cabeça, mas sim de dizer: "Eu estou esgotada". Então de realmente terminar o dia esgotada e olhar para uma colega que estava na outra sala e chorar de esgotamento, assim, de Sim, cansaço. Mas aí, nesses momentos, pensar: "Tem alguma coisa que eu tenho que fazer diferente. O que que eu posso fazer de diferente para não chegar nesse ponto?". Ou quando não estava ganhando a remuneração que eu achava que era justa. O que que eu vou fazer de diferente para mudar a minha situação? Porque simplesmente só reclamar e ficar parado não vai adiantar, né. Mas sim, sim, várias assim, vários pontos específicos, alguns momentos, eu não consigo citar um específico que me venha na cabeça, mas várias vezes já. E aí era o momento de eu parar, respirar um pouquinho, de dar uma pensada ou enfim, chorar se eu quisesse chorar, sim. né, passar aquele momento, respira e o que que a gente pode fazer então de diferente. Mas sim, várias vezes. O Joel J fala sobre isso, não sei se você conhece o Joel J. Ele fala assim, olha, se Sim, você para pensar 30 minutos por dia mesmo, assim, respirar, você vai ficar bem, assim. Porque realmente, né, não sei, desculpa de perguntar assim, né? Qual a tua idade, Júlia? eu tenho 34. 34, 36. Quando a gente passa um certo tempo na vida, Júlia, a gente percebe que às vezes nem tudo é tão difícil quanto a gente acha que vai ser difícil, né? Tem jeito, né? A maturidade ensina isso, né? Acho que você já deve ter percebido também, né? Que É nem que no tudo é momento definitivo. no calor que tu tá ali, tu não vê Sim, o fim do túnel. verdade. E é muito fácil às vezes falar, mas no momento às vezes a gente tá num momento muito difícil, mas a gente tem que parar, ver que tem coisa muito pior, a gente olhar Tem. para o lado, a gente vê que tem situações muito piores. E o meu namorado, namorado, ele sempre fala que a gente tem que se preocupar com coisas que está ao nosso alcance de resolver. Sim, Então, se está no teu alcance daquilo de resolver, beleza. Agora, se não tá, se tá na mão de outra pessoa, se não adianta tu gastar energia com aquilo. é Então eu verdade. tento focar nisso, às vezes eu não consigo inteiramente, mas o meu foco tá nisso aí. Eu penso assim, puxa, eu sou inteligente, né? Minimamente, tenho saúde, tenho disposição, então calma, né? Respira, né? Ora a Deus, respira, trabalha, tenta entender o momento e é isso, né? Seguir adiante, né? Isso. Eu não vou. O pessoal deve estar se matando aqui, né? Ouvindo aqui, meu Deus, que horas ele vai Não chega perguntar? nunca. Que horas ele vai perguntar? Eu vou já perguntar, eu prometo. Antes, eu preciso falar
do Endodontia Talks Mulheres, o primeiro congresso de mulheres endodontistas do planeta Terra. Eu já pesquisei, não achei nenhuma outra referência no mundo de um congresso dedicado para as mulheres da endo, com uma grade de palestrantes 100% de mulheres. Mais do que uma justa homenagem, é também uma forma de exaltar a força da mulher endodontista brasileira no cenário nacional. 8 e 9 de novembro de 2024, em São Paulo, na Zona Norte, no Holiday Inn Park AMB. Na descrição deste episódio, você vai encontrar um link para você fazer a sua inscrição. Não deixe para a última hora. Não é só por virada de lote, simplesmente, porque todo mundo detesta pagar mais caro por tudo. Mas é porque já foram vendidas 40% das vagas, faltam 3 meses. Eu sei que todo mundo gosta de comprar em cima da hora. Às vezes eu me pego nisso, talvez a Júlia. Sempre esperar mais um pouquinho, mas não faça isso. Não teste a própria sorte. Role a tela do celular na descrição deste episódio. Se inscreva hoje mesmo no Endodontia Talks Mulheres. Agora sim, o próximo bloco. Pronto. Agora eu vou perguntar, Júlia, o que você aprontou, menina, para parar na Austrália? Como foi isso? De onde nasceu? Eu tenho algumas suspeitas aqui. Eu vou jogar aqui umas pistas, porque funcionou Eu para acho mim. que tu não vai acertar, mas vai. Não Tu vou. não vai acertar, mas vamos lá. Eu acho que nasceu com networking. Eu vou dizer por quê. Aqui é um achômetro, né? Quando eu fui para a Espanha, foi exatamente assim o meu mestrado. Eu viajei para Londres para um congresso de medicina oral. Lá eu conheci um grupo de professores da Universidade de Valência, de estomatologia. Me aproximei deles, perguntei sobre o programa de mestrado. Eu queria fazer estômato na época. Por causa deles, aí eu fui pesquisar, achei o programa na internet, vi os prazos, o que precisava, meti a cara, para resumir, para não tirar o estrelato aqui da Júlia, meti a cara e cheguei. Assim foi networking. Foi um pouco por aí? Você já conhecia alguém? Já tinha viajado para o país? Como foi? Então, nunca tinha pisado na Austrália. Tá. Obviamente que tinha o sonho de conhecer, porque a gente sabe que é lindo, maravilhoso, enfim, a gente fica. Muitos brasileiros amam a Austrália. Ah, eu estava num momento profissional muito bom, então eu acho que foi o último episódio que eu estava assistindo esses dias. Então, depois de uns 6, 7 anos, a carreira ela começa a dar aquela guinada. Eu não acreditava, mas foi bem isso, assim. 6, 7 anos depois, o, Sim. o voo de cruzeiro começou a ficar mais estável e melhor. O meu Então eu também foi tava exatamente bem. isso, quando eu vim para eu- Curitiba. Eu tinha 7 anos de formado. exato. Eu tinha comprado o microscópio recentemente porque eu fazia muita endo delivery. Eu vi o seu post. Foi do ano passado o microscópio, não foi? Exato, tinha um ano que eu tinha comprado o microscópio, mais ou menos. Então, comprei o microscópio, estava feliz, tinha uma vontade de repente montar um consultório só para endo, para eu poder parar de fazer no delivery, levar mala para lá e para cá, porque cansava muito, um dia de manhã num lugar, de tarde no outro, eu queria começar a concentrar. E eu tinha uma ideia de repente usar uma sala que a gente tinha ali da família, de repente locar. A sala foi locada quando eu estava com vontade de montar. Aí eu fiquei triste na época, não entendi muito porquê, mas tudo sempre tem um propósito. Deus sabe o que faz, quando Sabe. faz e o que coloca no nosso caminho. E eu estava dando aula em cursos de pós-graduação, então eu dava aula em Passo Fundo, coordenando um curso de especialização em endo, e em Chapecó, que eu era professora lá. Então, 2 vezes por mês eu saía do consultório para ir dar aula de especialização. Então, eu já tinha esse contato com docência, era algo que eu gostava, sempre gostei de dividir. E aí, um belo dia, no WhatsApp, a minha orientadora de doutorado mandou no nosso grupo um link falando: Olha, pessoal, abriu esta vaga. Eu não sabia. Eu entrei, olhei a vaga, vi que era na Austrália, não li muita coisa porque era início do dia, eu não conseguia muito, estava trabalhando. E o meu namorado, meu namorado, enfim, ele já morou em vários lugares. E eu falei, eu vou brincar com ele, vou tirar sarro dele. E mandei o link para ele de brincadeira e mandei, vamos? Aí eu cheguei em casa de noite Ele levou a sério. e ele falou, e aí, vamos aplicar? Daí eu falei, não, mas como assim aplicar? Ele falou, não, tu não leu a vaga? Eu falei, não, não tive tempo. Ele falou, não, eu já li tudo, eu acho que é a tua cara, senta ali, lê, eu acho que é uma baita oportunidade, eu acho que vai ser legal. E aí sentei, li, me empolguei
né? Eu falei, não, então tá, então vamos tentar. E aí nisso falei com a minha orientadora, vi se ela sabia mais informações. Eu nunca tinha ouvido falar da cidade, da universidade. Não, te confesso que não era algo que eu buscava, assim como um objetivo mudar de país naquele momento, ou enfim, algo que eu soubesse 100% como eram os caminhos. E aí a minha orientadora disse: Olha, eu não sei muita coisa. Falei com outras pessoas da universidade e aí me falaram: Olha, tem uma menina brasileira que entrou numa vaga para prótese na universidade, na mesma universidade. Fala com ela. E aí, O network, né? o networking. Eu não conhecia ela. Aí eu, tá, peguei o sobrenome, não é um sobrenome comum, botei ali no Instagram, achei ela no Instagram e mandei mensagem. E ela prontamente me mandou mensagem, a gente começou a conversar, ela me falou como é que foi o processo seletivo dela. E aí ela plantou a sementinha, assim, ela me deu assim uma informação inicial, né? E aí se eu quisesse correr atrás, eu disse, eu tô aqui, vê o que que tu acha, eu tô aqui. Resumo, porque é uma história longa, a gente acabou se empolgando, eu falo a gente, porque eu acho que nunca é sozinho, né? Isso foi eu, meu namorado, a minha família, a família do meu namorado, a gente, num grupo bem pequenininho, ninguém sabia, começamos a trabalhar nisso. E aí comecei a preparar, falei com os meus professores, pedi ajuda, que eu ia tentar aplicar para vaga. Aí fiz a aplicação, era o currículo, mais alguns critérios de seleção, passei para a segunda fase, que era a entrevista. E aí a entrevista com sotaque do inglês australiano, né, com toda a preparação. Então foi assim muito tempo de preparação. Fiz a entrevista e aí depois da Ah, entrevista você fez logo um belíssimo de um rapó, então. Você incorporou inglês australiano. fiz aula Nossa, online com um professor de fora, então super me preparei. Peguei aplicativos para treinar a dicção. Então fiz tudo o que eu podia. Treinei respostas, fiz mapa mental de respostas, assim. meu Deus. Quando a gente pensa que alguém chegou lá, a gente não sabe qual foi o caminho tortuoso que passou. Então, realmente, eu passei inúmeros finais de semana que eu não respirava outra coisa do que isso. E aí, depois recebi, então, uma resposta positiva depois de todo esse processo. E eu me Posso fazer uma lembro, pergunta? pode, pode. Você se surpreendeu quando saiu a resposta positiva? Seja sincero. Sim, sim. Você se surpreendeu? Sim. Eu sempre duvidei. Eu disse, não, mas quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu para aplicar para essa vaga? Porque meu currículo de pesquisa, ele não é um currículo tão forte como a gente tem várias pessoas com currículo de pesquisa excelente. Então a gente sempre se duvida. Então, sim, me surpreendi. Eu queria muito, eu achava que era possível, Mas né? Eu quando acho. você olha para a preparação que você teve, talvez você não se surpreenda, né? Exato, Pelo teu nível de preparação, né? exato, Nossa, não, eu não exatamente. imaginava que você ia me falar isso, que você se preparou até para o inglês australiano, que assim, é como se fosse um britânico, mas É muito pior. não sei se eles vão se ofender, mas um pouco mais caipira, né? Assim, igual a gente vê nos filmes, né? É bem complicado. E a minha entrevista foi à 1 da manhã. Então, tu imagina, do Brasil, né? Aí tu Sim. imagina alguém que dorme às 9, 9h30, fazer uma entrevista à 1 da manhã. Você dormiu mais cedo e acordou depois ou ficou direto? Não, eu estava em Passo Fundo dando aula, Ah, aí você ia dormir, com eu certeza. voltei, eu voltei para Porto Alegre porque eu fiquei com medo da internet, que no hotel não era muito boa e eu não queria estar longe de casa. Então eu consegui que outros professores ficassem no meu lugar, fui para lá para dar um dia e meio, voltei, 4 horas de estrada. Cheguei em casa, daí acalmei, fiz uma rotina tranquilinha, jantei, aí lá por umas 10, 11 tomei um café para dar uma acordada. E isso, assim, não dormi, Caramba, porque se eu Júlio. dormisse ia ser pior. Mas tá vendo, olha, eu fico arrepiado, assim, porque, veja, nasceu de relacionamento. Eu tento fazer as pessoas entenderem isso. Que o nível, às vezes, o que compra certo sucesso na vida é o nível de relacionamento que você tem com as pessoas certas. Você só recebeu o link da tua professora, não foi? Foi da minha orientadora, isso aí, Da professora tua Fabiana orientadora, Greca. exatamente, porque você teve lá um dia, você foi um dia aluna dela, você continuou gerando valor para ela, você continuou em contato com ela, não somente com ela, mas com outras pessoas, e é claro que ela ia lembrar de você.
pelo teu nível de competência, de entrega, pela carreira que você construiu. Então, para quem está ouvindo aqui, ó, para quem está ouvindo ou assistindo esse episódio do Dolly Talks, acredita no bom relacionamento. Pessoas precisam de pessoas. Deus vai colocar pessoas certas para abrirem portas para a tua vida. E você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Se a Júlia não tivesse pronta, ela não teria aproveitado a chance. Se ela não tivesse feito toda essa preparação, eu tenho certeza que você pode confirmar isso. E aí eu te perguntei se você tinha surpreendido, porque campeões, às vezes, não se surpreendem, porque eles sabem exatamente o que custou isso. Talvez hoje você tenha esse pensamento, né? De olhar para trás, não, eu mereci, porque eu me preparei. Eu sei o que foi que eu fiz para estar aqui, né? E o que você fez para estar aí não foi só o inglês australiano que você estudou, você ter se fechado com a família, né? Fez um grupinho ali de pessoas de extrema confiança para poder te preparar, para poder te ajudar. Não, foi a Júlia lá de 2008. Ali começou, não foi? Exato, exato. E eu acho que Focada e... assim, eu tive muitos bons exemplos de Sim, professores, de pessoas que eu me inspiro, e eu ia para congressos, eu via que o pessoal falava: "Ah, tá trabalhando em tal universidade, eu fiz um doutorado de sanduíche". E aí, principalmente o doutorado de sanduíche, eu pensava: "Puxa, por que que eu não fiz?". Porque eu ficava com essa, assim: "Ah, gostaria de ter feito", mas eu tinha consultório, não queria deixar, eu tive medo de perder os indicadores, voltar e não ter mais o meu espaço. E aí depois eu entendi que, na verdade, tudo se encaminha. De uma maneira ou de outra, tudo se encaminha. E uma coisa que tu falaste, Elisário, é a mais pura verdade. A oportunidade ela vem, mas se tu não tá preparado, tu tem que você estar tem que estar, preparado. você Tem que tem estar que estar pronto. preparado, senão não adianta. Então, sim, eu vou te dizer que eu fiquei surpresa, eu sabia que estava indo bem, eu imaginava, mas eu fiquei surpresa porque eu tenho isso dentro de mim que eu sempre acho, e se tiver alguém melhor? Não é uma questão de me desmerecer, porque às vezes tem alguém melhor que tu. E tá tudo bem, tu fez o teu 100% para aquele dia, né? Mas às vezes tem alguém melhor que tu naquele momento. Mas eu sempre acho que se for para ser, e é o que eu pedi, assim, nesse momento que é muita incerteza, eu estava bem nervosa, porque daí eu comecei realmente a querer, assim, de pensando, não, se eu for aprovada, eu não posso dizer não, porque eu nunca mais vou ter essa porta aberta de novo. Escuta, deixa eu te falar uma coisa. Você faz ideia de que gatilho mental você ativou quando você meteu o inglês australiano na cabeça deles, tá? Eu posso te falar que foi a mesma experiência que eu tive quando eu fui para Valência e eu decidi aprender o catalão, que no caso é o Nossa. valenciano, o valenciar. Eu aprendi o sotaque deles, aprendi a língua em 2 meses para poder tirar uma certificação. Eles estavam absolutamente boquiabertos. Como é que eu, brasileiro, estava abraçando a cultura deles, aprendendo a falar do jeito que eles falavam. Eu tirei um 10 na avaliação oral dos dois examinadores diferentes. Aí deixa eu te perguntar uma coisa. Essa vaga era para não australianos? É para estrangeiros? Era internacional. Internacional. Deixa eu te falar uma coisa. Internacional. Eu tenho absoluta certeza que devia ter uns monstros lá concorrendo com você. Talvez com o dobro, o triplo de artigos publicados, entendeu? Eu tenho absoluta certeza. Mas você foi no gatilho mental da semelhança, de comunidade. Na hora que você abriu a boca e jogou o sotaque australiano, você tocou no ego deles. Caramba, ela é semelhante, ela é parecida, ela está querendo fazer parte da comunidade. Eu tenho certeza que os outros candidatos não fizeram isso. Porque aí, no final das É. contas, cai no fator humano. Eles olharam, gostaram de você, pela tua entrega. Caramba, ela que se entregou. Ela veio para ser do time. Ela veio para entrar na cultura. Claro, eu estou dizendo, entenda, eu não estou dizendo que você não é competente, não. Porque eu acho isso muito maduro você falar isso. Reconhecer que tem muitas pessoas melhores que você. Eu também reconheço isso, eu não tenho problema nenhum, porque eu sei quais são as minhas potencialidades. Eu sei o fator humano, a coragem que eu tenho de fazer coisas que ninguém nunca fez. Quer ver o exemplo? Por que nunca ninguém fez um congresso para mulheres? Por que nunca ninguém fez um congresso com a grade 100% de mulheres palestrando? Por quê? No mínimo, não tiveram coragem, eu tenho. E eu sei que tem muita gente melhor do que eu. Tecnicamente, Eu, né? eu vou fazer uma pausa porque eu preciso falar.
Fala. Eu acho fantástico a gente ter um congresso exclusivamente com mulheres palestrantes. E eu falava isso com minhas amigas do doutorado antes. A gente tem um grupo do mestrado e doutorado assim incrível de meninas que a gente se fala até hoje. A gente, se precisa de algum material, a gente se empresta, e isso é raro de ver em pós-graduação, porque a gente sabe que a competição é Verdade. muito Muito ego, grande. né? Muita vaidade. Sim. Então, assim, o que a gente construiu ali, eu acho que é algo incrível para a vida, mas a gente sempre falava: "Eu não aguento mais não ver mulheres no palco". Por que que a gente vê muitas mulheres na plateia e não vê mulheres no palco? A gente tinha que, de repente, pensar em uma maneira de organizar um congresso que só mulheres palestrassem. E aí, quando eu vi a tua ideia, eu falei assim: "É isso que a gente precisa", Sim. entendeu? Alguém com a coragem e a iniciativa de fazer. Então, assim, olha, eu admiro muito, muito de verdade, de coração, assim, a gente precisa disso e precisa disso mundialmente. Algo que a gente consiga divulgar essa ideia, de repente, fazer uma franquia aí O Endodontia Talks, mundialmente. Endodontia Talks Austrália. Endodontia Talks Women. 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 Mas do inglês, então, assim, o meu sotaque não é tanto australiano. Eu tentei treinar o ouvido que tu falaste e me preparar, porque quando alguém te pergunta, eu nunca fiz uma entrevista de emprego de empresa. Eu sempre fiz uma entrevista entre dentistas. Eu nunca fiz uma entrevista de por que que tu aplicou para esta vaga? Onde tu te vê em 5 anos? Então, essas perguntas mais básicas que surgem. E aí, o diferencial na minha entrevista foi o inglês. Com todas, mas eu não tenho dúvida. E Você eles usou no falaram coração isso, eles deles, me é claro. falaram. Porque eles falaram: "A gente precisa de alguém que saiba se comunicar". Então é normal que tu cometa erros de conjugação, mas tu tem que ter alguém que tenha fluidez. E outra coisa que é importante, que já me falaram e eu acho que é muito verdade, é a gente ser a nossa essência. Então quando tu tá falando com alguém, quando tu tá vendendo a tua imagem, que tu tá vendendo, numa entrevista tu tá vendendo a tua imagem, seja você 100% do tempo. O nome disso é identidade do comunicador. Todo comunicador tem uma identidade. Você não pode fugir dessa identidade. Isso mesmo. Não, eu tenho. Olha, você matou a pau. Sim, foi a bala de prata. Parabéns. Você foi no coração dos australianos. Caramba, a menina está querendo ser como a gente, falar como a gente, se comunicar como a gente. É a vaga dela. Nossa, parabéns. Assim, nossa, que exemplo de garra, viu? Que exemplo de garra e determinação. E esse período durou quanto tempo? Foi quanto tempo de preparação? As etapas do processo seletivo até sair o resultado, Júlia? Foi mais ou menos março que eu recebi o link, e aí até tem um reels ali que eu postei com Foi essa rápido, questão então? Meu de Deus. foi março do ano passado, não foi desse ano. Ah, do ano Foi passado, tá. março de 2023, eu recebi o link. Aí, a minha entrevista, eu recebi eu fiz a en foi muito rápido. Eu recebi a resposta positiva ali pelo dia 20 de maio, mais ou menos. 3 meses. Tá, 3 meses que foi esse processo, assim, um pouco foi fevereiro para março, foi mais ou menos que eu recebi o tá. link, aí tinha que aplicar para o currículo e a entrevista, então não era um processo tão longo, eles são bem rápidos. Aí teve uns atrasos na questão do visto e coisas burocráticas, então assim, eu o processo se alongou um pouco, então a resposta eu sabia que a vaga era minha, mas a resposta positiva final foi mais ou menos em julho. E Que aí legal. eu tive que fazer teste de inglês para o visto, tive que comprovar vários documentos para toda a questão burocrática. A gente chegou aqui final de outubro de 2023 e eu comecei a trabalhar início de novembro. Início de novembro. Certo. E você é só docente ou você é clínica? Então, eu sou só docente no momento, porque na Austrália, a gente precisa não adianta, a gente não consegue só revalidar o diploma com Tá. documentação. É um processo um pouco longo, demorado e é bem para quem tem vontade de revalidar, muitos eu acho que os brasileiros já olharam, tem que passar por prova teórica e prova prática. Tá. É um processo demorado de determinação de estudo e também oneroso financeiramente. Então, como a universidade, está nos apoiando na questão do visto, né? Então foi mais tranquilo, porque o visto também fica mais fácil de se conseguir, porque para entrar na Certo. Austrália precisa de visto.
para ficar, né? Eu preciso de algum tipo de visto. Então, agora o que que eu sou? Eu sou só docente, eu estou com os alunos, eu consegui aplicar para uma que eles chamam de uma licença limitada, então eu posso ajudar os alunos, tá para ser aprovada agora, eu consigo ajudar os alunos na clínica, se tem algum Ah, caso tá. complexo, Você pode eu sentar e ajudo, eu só fazer. não, eu posso sentar e fazer, mas eu não posso atender pacientes particulares, então eu ainda Tá, não posso ir entendi. para o consultório. Então, a próxima etapa, o objetivo do próximo Legal. ano é começar a estudar para o exame da ABC, que é o órgão que organiza isso, Você vai para passar com todo daí. É uma questão de passo a passo, que nem a endo, né? e com Vamos certeza. focar no que precisamos primeiro, depois a gente faz a próxima etapa. Vai chegar, né? Assim, é no tempo, né? Vai Vai, chegar, com toda certeza. Você é vai. muito dedicado, é impossível isso não acontecer. Não é se, é quando. Não é se Exato. vai acontecer, é quando vai acontecer, né? O mindset. E o que eu ia te falar? Uma curiosidade. Pelo mercado que você já viu, como é o mercado de endodontia? É aquecido? Tem endo delivery na Austrália? Ou normalmente é no consultório próprio do colega que ele atende? Então, Você a já gente conseguiu vive sondar numa o ilha, público? né? Vivemos em uma ilha. A cidade que eu vivo, ela não tem nenhum especialista de endo. Uau. Tá? Então, assim, os especialistas normalmente estão concentrados em grandes cidades. Ir no dentista na Austrália é algo que é caro. Nós temos atualmente 9 faculdades de odontologia no país. É o que tem em Curitiba. Curitiba tem 9, acho que é 9 ou 10 agora. Exato. Então, assim, credenciadas, né, que é acreditada pelos órgãos. Então, não se formam muitos dentistas. Quando tu é clínico geral, tu pode fazer tudo em endodontia, mas no momento que tu faz a especialidade, então, para fazer especialidade aqui são 3 anos de curso e tu só pode aplicar para especialidade depois de 2 anos de formado, tem que ter 2 anos de prática clínica. E depois que tu te torna especialista, tu só pode fazer especialidade. Então, eu só poderia fazer endodontia. Claro, o ganho é bem maior, eles não atendem sozinhos, é sempre a 4 mãos, não existe, é outra realidade, é uma Júlia, realidade bem diferente. você vai mandar prender e mandar soltar na cidade daqui a alguns anos. Você A vai ser a única questão especialista da cidade. para revalidar a especialidade é bem complexo, porque como o nosso curso é de 2 anos, Não, mas é aquela coisa, não é se, é quando. Esse dia vai chegar. é, é complexo. Talvez isso é algo que eu não penso para num futuro logo ali. Eu preciso primeiro revalidar meu diploma, Não, porque mas como olha, você clínica vai só geral, eu posso desfrutando da fazer jornada. endo. Não, você só vai desfrutando da jornada, você está ensinando, você Isso, continua em contato com a endo, você continua formando o quê? Formando opinião, você é um formador de opinião, tá na faculdade, tá, né, ativando o gatilho mental da autoridade com seus alunos. Tem quantos mil habitantes a cidade? a cidade tem 40 mil habitantes, 42 40 mil. mil. Um endodontista para 40 mil. Nada mal, hein? Nada mal, nada Nada mal. E tem outras mal. cidades pequenas do lado. Então, assim, a chance de crescimento é muito grande. Que O legal, futuro de carreira é muito interessante, que legal, né? que Então, legal. assim, é Muito uma feliz questão por de você, viu? De tempo. coração. De coração, muito feliz por você. Obrigada, obrigada. Parabéns, viu? Nossa, o seu episódio vai inspirar muita gente. Meus parabéns. Meus parabéns. Isso é a boa e velha lei da semeadura. Infalível. Infalível. Quando você semeia, você colhe bons frutos. Não é se você vai colher, é quando vai chegar o dia de colher. Meus parabéns, hein? Exato, Que exato. coisa boa. Eu estou muito feliz, assim. Que coisa São boa. muitos desafios diferentes. Se tu me dissesse há 1 ano e meio atrás, vamos dizer agora, início de 2023, daqui a 8 meses tu vai estar Você vai mudando de morar na país. Austrália. Você fez o Eu ia dizer, Réveillon que no Brasil louco. e no ano seguinte você está no Réveillon na Austrália. Eu ia dizer, tá louco. Tá completamente maluco. Eu morar longe da minha família. Eu Filha nunca única, né? morei, Neta filha única. única, eu nunca morei longe de uma cidade diferente. Assim, eu sou muito ligada à minha família. O bom é que tem FaceTime hoje em dia, a gente se fala muito, assim, bastante por vídeo e tudo, mas acho que essa é a parte mais difícil, abrir mão de estar nesses Seus pais já momentos. foram te visitar? Já tiveram a Ainda não, chance? eles vêm final do Não? ano, vem final do Ah, que ano. A minha legal. sogra veio agora Que em legal. abril, aí deu uma acalmada no coração, e meus pais vêm final do ano para o Natal. Eu fiz a exigência que para mim Natal é a data mais importante do ano para mim.
e eu quero eles aqui. Então, estarão vindo de algum jeito ou de outro, vão chegar. Júlia, eu quero tocar no teu coração agora. Se eu colocasse, se fosse possível, se existisse um vidraceiro que fizesse para você um espelho mágico, e colocasse você na frente desse espelho mágico e você enxergasse o reflexo da Júlia, da mocinha, lá atrás, que entrou na odontologia, e você pudesse conversar com ela, a professora Júlia da Austrália, pudesse conversar com essa moça, lá atrás, de 2007, você sente orgulho dessa trajetória? Sente Muito, orgulho dessa menina, dessa moça? muito, muito, com certeza. Foi maior do que os teus sonhos mais loucos, assim, mais extravagantes do que você está vivendo hoje na tua vida? A minha vida deu um looping, eu acho, uma mudança que eu nunca imaginaria. E aí, então, assim, a gente nunca sabe os planos, né? Uma professora minha de literatura, que eu tenho contato até hoje, que eu gostava de ler no colégio, ela me emprestava livros e a filha dela tá morando na Austrália. Ela me mandou uma mensagem e me disse, eu chorei horrores no dia que eu li. Ela falou assim: quando Deus planta a gente em algum lugar, é pra gente florescer. Então, se essas coisas aconteceram e a gente se programou e aconteceu realmente, é porque a gente estava pronta, é porque a gente tem que florescer. Com todo Então, certeza. a gente está aberta a não fechar portas, né? Eu era uma menina que, quando entrou na graduação, tinha dificuldade de comunicação. Eu sempre fui uma família pequena, eu era muito fechada, então a graduação me fez me tornar mais, assim, conseguir me abrir mais, socializar mais, me forçou a isso. Então, nunca imaginaria, nunca, nunca imaginaria. Mas as características já estavam ali. Hoje eu vejo que eu já tinha tudo, e aí aos pouquinhos eu fui desenvolvendo cada uma das características. É isso que eu gosto de falar, né? Que os campeões não se surpreendem, porque eles sabem exatamente o que custou, qual foi o preço daquela medalha no peito. Seja de ouro, né? Seja uma medalha de ouro, campeão, né? Uma medalha de prata, de bronze. Aproveitando a deixa das Olimpíadas, né? O campeão não se surpreende, ele sabe o que custou. Eu tenho certeza que você pode olhar para trás e você sabe exatamente as sextas-feiras que você prefere ficar em casa, os finais de Uhum. semana que você se trancou no teu quarto para estudar, as viagens que você abriu mão de fazer, uma pizza, uma balada, sei lá. As coisas que você abriu mão para você ser hoje a Júlia, que daqui a alguns anos vai ser a única endodontista de Orange, Austrália. Mandar aprender e mandar soltar. Mas tudo é com a Júlia, entendeu? Na cidade. Júlia, mais uma reflexão para a gente terminar aqui, mais uma. Essa do espelho mágico eu sempre faço, aí eu faço uma segunda também. Quantas horas de voo? Você vai para Ah, Santiago? Santiago faz é, isso. Dá bastante, né? Vamos. Santiago Sydney, não é isso? Santiago Sydney, isso. Quantas horas? Dá, acho que deve dar o quê? Umas 9? É que a gente fez um caminho diferente quando a gente veio, mas Ah, deve dar umas 10, 12 horas, e aí depois ainda chega em Sydney 4 horas de carro, se for tá. de carro até Orange. Eu vou ficar com o pior cenário, 12 horas. Tá 12 horas bom. de voo, tá? Esse vai ser o exemplo mais extremo desses 45 episódios. Eu sempre pego algo do cotidiano para dar esse exemplo. Imagina que você vai pegar esse voo de novo, você veio para o Brasil, está voltando para a Austrália, e nesse voo você está na janela, na cadeira do meio senta uma recém-formada que te reconhece aqui do episódio. Nossa, a doutora Júlia Iglesias, ela deu uma entrevista no Endodontia Talks, vou conversar com ela. Essa recém-formada vai encher o teu saco 12 horas de mentoria ali, de conversar contigo, de querer saber tudo. Mas se você fosse escolher uma coisa para você desenvolver com ela, assim, de mentoria, assim, de conselho, o que você falaria para essa recém-formada? No voo, é muita coisa, né? É 12 horas muita de voo. coisa. Eu Mas acho que o que você falaria? o principal é assim, nunca para de estudar, nunca para de buscar conhecimento. E muitas vezes a gente esquece que não é só o ganho em dinheiro que conta.
Então, quando a gente está começando, a gente tem que pensar no que eu estou ganhando de experiência, de vivência, e aí isso faz a diferença. Então, calma, não é em um ano que tu vai estar no teu topo de carreira, curta a jornada, curta essa jornada, aproveite as oportunidades, não feche portas, porque a gente nunca sabe. Então, Verdade. nunca feche uma porta de primeira. Eu tenho vários alunos que no Brasil, mas eu estou nesse consultório e estou ganhando pouco. E aí eu sempre falava, primeiro, se tu não está numa condição ideal de saúde mental, de condições, ok. Mas o que tu pode tirar de proveito desse local? É o único lugar que tu faz endodontia, então usa, mesmo que tu empate os teus ganhos, tu tá ganhando, ganhando experiência, ganhando conhecimento. Então Volume, assim, né? É muito importante o volume ainda, né? De atendimento, de exato, frequência. exato, mão, pegando mão. Então assim, não adianta só fazer o trabalho mecânico, né? Se a gente for treinar um animal para fazer, ou uma criança para fazer uma endomecanizada, ela vai fazer rasinho. Tu tem que entender o porquê. Então não para de estudar, nunca para de estudar, nunca para de ser curioso e tenha Curiosidade. calma. Massa, curiosidade. Meu pai fala uma coisa que é interessante, não é dele, mas eu sempre escutei dele, é assim, eu tô sempre aprendendo, então a gente tem que sempre estar aprendendo. Se tu chegares um dia e disser, eu não preciso aprender mais nada, não tem motivo da gente estar vivo. Verdade. Já ia falar isso. Você tá morto. No dia que você falar isso, você tá morrendo. Né? Então a gente aprende sempre, todos os dias, mesmo que sejam coisas pequenas. Então, manter-se curioso, manter-se aberto, manter-se atualizado, o conhecimento vai te levar adiante. E às vezes pensar um pouco mais fora da caixa, no sentido de coisas novas que eu posso integrar para a prática que ninguém está utilizando. Não estou falando de não fazer nada sem evidência científica, mas de um marketing diferente, ou fazer um curso diferente, alguma coisa que foge do usual do dentista quando recém-formado, que a gente fica meio cavalo encilhado e só sabe reproduzir e não pensa no extra. Acho que eu falaria principalmente isso. Senhoras e senhores, essa foi a doutora Júlia Iglesias, diretamente de Orange, na Austrália. Júlia, meu sorriso não esconde, eu estou realmente muito feliz, muito orgulhoso de você. Uma coisa que eu sempre tive na minha vida, sempre mesmo, tá? Não é falsa modéstia, mas as pessoas próximas a mim sabem. Eu sempre gostei muito de aplaudir o outro, aplaudir as pessoas que dão certo na vida, porque são um baita exemplo de vida para todo mundo. E estou te aplaudindo aqui, parabéns. Muito obrigado mesmo por você ter trazido essa história para o podcast. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma injeção de ânimo, vai ser um comburente aí, vai iniciar a combustão na vida de muita gente que está pensando, que acha que nunca vai conseguir internacionalizar uma carreira e está aqui na minha frente uma pessoa na Austrália que é prova viva disso, de que é possível sim, quando você faz bem o dever de casa, quando você semeia, você vai colher e é impossível não colher coisas boas. Então, mais uma vez, muito obrigado, Júlia, por você ter me dado 1 hora e 8 minutos. Nossa, já passou 1 hora e 8 minutos. Muito obrigado. Conte conosco. O Endodontia Talks é a sua casa também. Obrigado. E se você tiver mais alguma coisa para falar, algum agradecimento para alguma pessoa em especial nesse final do episódio, fica à vontade, pode fazer. Primeiramente, eu queria te agradecer, Elisário, pela essa oportunidade. Espero que eu tenha conseguido contar um pouquinho. É uma história que sempre é longa, né? Então a gente tenta abreviar. Ah, eu acho que é muito difícil a gente agradecer uma pessoa só. Eu acho que tem muitas pessoas importantes que fazem parte da nossa trajetória. Eu acho que também a gente sempre agradece por todos as pessoas que nos inspiram no meio do caminho, e são várias, desde graduação, desde colegas, amigos. Então, isso eu acho que faz a gente crescer junto. E dizer que, enfim, eu não estou nesse momento tão ativa no Instagram, porque aqui todo mundo é mais reservado, né? Até na graduação ali a gente não pode levar celular para na clínica, não pode levar para. Interessante. Então é bem, os alunos são proibidos de levar.
então é bem mais restrito, mas eu tento de vez em quando postar um pouquinho da minha rotina, e se alguém tiver mais dúvidas, quiser conversar, eu tô à disposição. Eu já ia falar isso. Você precisa seguir a Júlia, você, nosso ouvinte. Então, já sabe, eu sempre falo isso no final. Na descrição do episódio, além do link do Endodontia Talks Mulher, para você se inscrever, você vai encontrar o meu Instagram e o Instagram da doutora Júlia também. Aqui na descrição do episódio, siga hoje mesmo. Você está ouvindo o episódio aí ao vivo, siga. E tá aí, ó, ela abriu. Você tem dúvida? Converse, pergunte, não tenha medo, não tenha medo. Pergunta. Eu tenho certeza que a Júlia vai te tratar muito bem, vai tirar suas dúvidas. A Júlia pode ser para você o que um dia a orientadora dela foi. Não é verdade, Júlia? Assim como Exatamente. eu, né? Te mandar um link, ela pode te mandar um link, ela pode te dar uma dica, ela pode te falar alguma coisa que vai mudar a tua vida, a tua forma de pensar e vai te abrir portas. Júlia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, o nosso ouvinte. Já estamos quase chegando no Endodontia Talks 50. Eu não falei isso ainda, estou falando isso a primeira vez. Vou preparar aí uma pequena festividade online aí para celebrar o episódio número 50. O episódio número 50 vai ser em Curitiba, com duas colegas daqui, em estúdio de gravação. Vai ser lindo celebrarmos os primeiros 50 episódios, assim, de maneira bem alegre, desta jornada que começou em junho do ano passado. E, repito, tenho essa rara oportunidade de poder eternizar a história desses homens e mulheres maravilhosos, endodontistas, que já passaram aqui no podcast. Júlia, um beijo para você, Muito obrigada, para o teu muito namorado, para a obrigada. tua família, para todo mundo, que você realmente seja muito bem sucedida, do fundo do meu coração. Em alguns anos eu quero conversar com você de novo e saber que você já é endodontista em Orange, certo? Tá E, certo, muito obrigada, Elizari. tá bom? Um beijo e um abraço para todo mundo aqui do podcast, para os nossos ouvintes, e até o próximo episódio no próximo sábado.